na nossa vida, né? Porque tudo nós temos que compreender para que nós possamos viver. Aquilo que eu não compreendo, aquilo que eu não sei, eu não vivo, né? E nessa noite nós vamos hoje ter uma luz, um clarear sobre esse quesito que é importante para a nossa vida cristã. Lá no início, para que a gente possa compreender por que Cristo se faz tudo em todos nós. Amém? Senhor Deus, pode curvar sua cabeça. Senhor Deus, amado Pai, eu quero, Deus, nesse momento te render glória, Deus. E te pedir, Pai, que nossa mente, Deus, esteja voltada para a Tua palavra. Voltada, Senhor, para a ministração dessa noite. Voltada para que o Senhor quer dizer para a Tua comunidade, para a Tua igreja, para o Teu corpo, Deus. Quer seja para edificação, quer seja para exortação, quer seja para explicação, explanação. Mas nós queremos sim ser edificados em Ti, Deus. Nós queremos, ó Pai, crescer em graça e em conhecimento da Tua verdade. De já nós te louvamos e te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma verdade que a Bíblia está nos afirmando, né? E que nós vamos atrás dessa... de entender, né? A gente vai atrás sempre de esclarecimento. Ela afirma a suficiência total de Cristo para com a nossa vida. E aqui fala da vida espiritual, mas eu vou muito mais além. Porque Cristo, Ele não nos supre só espiritualmente, né? Cristo, Ele vem, a proposta de Deus e de Cristo para com a nossa vida é preenchimento total, entendeu? Não é só uma causa, não é só o espírito, não é só a parte interrelacional, não é só a parte pessoal, né? Não é só a parte emocional. E aí Cristo, Ele vem com a proposta, juntamente com o nosso Deus Todo-Poderoso, de suprimento universal. Suprimento universal. Cristo, Ele é o que a Bíblia me diz? A plenitude da graça e da verdade de Deus. E nós temos recebido essa plenitude. Só que, é como eu ouvi um pastor falando. Nós temos a palavra do Senhor. Essa aqui a gente diz que é regra de fé e prática para a nossa vida. Mas se eu a tenho, e essa Bíblia, e a palavra diz que ela é uma fonte que jorra para toda a eternidade, né? Uma palavra que é viva e eficaz. Mas isso aqui só vai ser eficaz em minha vida se eu a conheço, né? É igual Deus. Deus, os atributos, eles só são eficazes na nossa vida se eu o conheço. Um exemplo, como é que eu vou clamar por segurança para Deus? Se Ele me diz que Ele é seguro, mas eu não sei que Ele é seguro. Está entendendo? Então, por isso que a Bíblia ela vem com essa proposta, né? Cristo nos apresenta Deus, na sua palavra revelada, nos mostrar quem Ele é. Para que nós venhamos o quê? Tomar posse. A palavra mais que a gente conhece. Tomar posse de quem Ele é. Para que nós venhamos recorrer na hora certa para o que Ele é, sabe? E aí, aqui nós podemos brevemente introduzir de que Cristo é suficiente no que tange a preencher todas as áreas de nossa vida. E nós falamos muito em suficiência. A suficiência nos remete o quê? A ser completo, nos remete a bastante e tudo mais. Mas, de fato, o que é ser o suficiente? Na nossa vida, Cristo, eu, suficiência em mim. O que é que isso quer dizer? No dicionário, no português, essa palavra está lá, suficiência. E ela diz assim, é aquilo que satisfaz, aquilo que basta, que é bastante. O dicionário me diz isso. E eu quero convidar agora vocês para nós fazermos uma viagem na Bíblia. Porque a suficiência de Deus, ela está na Bíblia. Lançada na Bíblia. De formas, não está juntinha, mas está de uma forma aqui, está outra ali, explicando. As explicações do que Ele é suficiente. E eu quero convidar vocês para a gente navegar um pouco nos versículos que vai comprovar essa suficiência dele em nós, né? Só um instante. Primeiro, eu vou só ler. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, amém.
Em João 7,37 diz assim: Jesus Cristo, ele vai se revelar lá como água espiritual, que sacia a alma sedenta. Ou seja, se chegarmos a um nível de provarmos dele, o que é que está dizendo que vai acontecer? Se nós provarmos do Senhor, ele vai nos preencher. É isso. Então, nossa alma e a nossa mente. Nossa alma será saciada, né? Uma parte da nossa vida, a alma será saciada. Então, se nós chegarmos a um nível de compreender e de buscá-lo, como está dizendo em João 7,37, que ele é uma água espiritual que sacia toda a nossa sede, nossa alma sedenta, ele irá nos preencher a alma, que é a alma sedenta, então é a alma. Aqui eu consigo verificar Deus, Jesus, né, preenchendo no que tange cuidado e o zelo no espiritual. É o primeiro, sabe? Deus vem suprir e vem nos bastar no espiritual. Muito tempo eu ficava nessa, sabe? Porque eu tive tempo de crises com Deus. Porque eu fui apresentada para um Deus diferente, sabe? Eu fui apresentada para um Deus que iria me dar tudo o que eu pedisse. Eu fui apresentada para esse Deus. Então, eu fui pedir tudo o que eu queria, sabe? De uma forma mimada, sabe? De uma forma imatura, de uma forma muitas das vezes até irresponsável. E como o meu desejo não era satisfeito, porque eu não conhecia a palavra, o que aconteceu? Frustração com Deus. Se eu tivesse pedido para ele preencher minha alma, se eu tivesse pedido para ele vir saciar a minha alma, poderia acontecer, mas não, eu pedi coisas que não tinha nada a ver, sabe? E aqui mostra a proposta nesse verso de João. Jesus se apresenta dessa forma, né? Ele próprio que ainda diz. Então, assim, cuidado e zelo pelo lado espiritual. É a primeira área da nossa vida que tem que estar em xeque. Tem que estar checklist ok, sabe? É a área espiritual. Se a gente bem souber, irmãos, nós temos sim sempre uma área que está em desequilíbrio. Sempre. Nós nunca estamos 100%, sabe? Nós podemos estar felizes, sabe? Mas sempre tem algo que está pendente, certo? Mas assim, a espiritual, ela estando ok, ela nos auxilia nas demais. Lá em João 6,48, ainda em João, a maioria é em João, porque lá Jesus se autoafirma. Lá a gente vê a suficiência de Cristo, porque Ele próprio que diz quem Ele é. Então, lá Ele diz assim: eu sou o pão da vida, né? Pão da vida. E o que significa dizer esse pão da vida? Será se é um alimento? Será se não comer algo? Jesus nos convida a ir além do horizonte humano. Lógico que aqui ele está fazendo uma comparação. E abrir-nos, né, o horizonte de Deus. E abrir-nos ao horizonte de Deus, ao horizonte da fé. Jesus, ele não concede algo, ele doa-se. Ele doa-se. Não é o que ele faz, é o que ele é. Né? E aqui vale ressaltar para nós, né? Devemos amá-lo e adorá-lo, não pelo que ele faz, porque isso é uma consequência, mas sim pelo que ele é. Isso aqui é uma chave de busca para o Senhor, né? Ele é o pão verdadeiro descido do céu. Ele é a palavra viva do Pai. E é no encontro com Ele que acolhemos o Deus vivo. Ninguém pode dizer glória a Deus e aleluia se não for o Espírito do Senhor sobre nós. Nós não falamos. Não adianta. Ninguém vai dar um glória a Deus se o Espírito não conduzir para ele dizer glória a Deus. Não, nem sai um glória a Deus. Então, o que quer me dizer? O pão é sentido figurado. Mas por quê? Porque fala que nós temos sim uma necessidade. Pão nos remete o quê? A saciar. E nós temos essa fome,
sabe? Não só pelo pão material, mas por algo que nutre o nosso espírito. E o Senhor vem como proposta de saciar solidamente, tá? Solidamente. Nós já passamos da água, agora estamos no sólido. Então Ele promete saciar a nossa fome, a nossa necessidade, sabe? E aqui nesse pão, Ele vai suprir a nossa necessidade. Ele vem suprir a nossa necessidade. O pão supre a necessidade maior que nós temos como ser humano é de comer. Senão não comer a gente morre. É a primeira necessidade humana que nós precisamos. E Deus entende e Ele vem com essa proposta de dar comida para nós. Porque se nós não comer, a gente morre. A gente pode até ficar muito dia sem beber, mas sem comer, não tem como. Nós precisamos de nutrientes no nosso corpo. E Ele vem com essa proposta de nos satisfazer, sabe? E aí, mais um verso que diz que Ele é suficiente para nós. Irmãos, por que a gente está falando sobre suficiência? Só abrindo aqui um parênteses. Porque nós necessitamos entender algo muito importante do Senhor. Hoje em dia nós vemos que afora, lógico, na nossa igreja não. A nossa igreja é todo mundo santo. Mas afora, nós vemos que o povo quer Deus. Porque todo mundo tem necessidade de Deus. Então todo mundo quer Deus. Porém, a gente quer Deus e quer alguma coisa a mais. A gente acha o nosso eu, ele acha que precisa de Deus e de algo mais. E eu digo para a amada igreja, nós não precisamos desse algo a mais. Não. A Bíblia nunca diz, é Jesus e mais alguma coisa. Não. É Ele puro, só Ele. E é essa proposta que eu quero trazer para a igreja, sabe? É esse ensino que eu quero trazer para a igreja. É Cristo, é a suficiência dele. O mundo está desabando, está acabando. Ok, mas eu estou com Cristo. Uma coisa que eu quero também falar para a igreja é que, amados, nós estamos vivendo um tempo difícil. Isso todo mundo está vendo, né? Está escancarado. Que nós estamos vivendo um divisor de água, nós estamos vivendo por momentos difíceis, decisão difícil, eu não digo só aqui na nossa nação, mas por fora, no mundo afora. E aí, o que é que eu quero falar? A igreja, ela nunca vai parar, sabe? Não adianta a gente ter medo de ideologia, do diabo, disso, daquilo outro. Isso sempre vai ter. A igreja de Cristo, ela nunca vai fechar. Sabe por quê? Porque se nós abrirmos Apocalipse, está lá dizendo que Deus vem buscar uma igreja. E se a igreja vai acabar, o que é que Cristo vai pegar? E o que é que eu estou lendo a Bíblia? Para que é que eu estou lendo a Bíblia? Se eu não acredito que Deus vai buscar uma igreja. Então a igreja vai prevalecer. Nunca vai parar. Nunca. A igreja nunca vai fechar a porta. Tira isso da nossa cabeça. A igreja é imparável. Já aconteceu no decorrer da história da igreja, gente, movimentos catastróficos de perseguição à igreja. E a igreja nunca fechou. Nunca. Ameaças monstruosas para a igreja. Mais do que essas que nós estamos vivendo. E a igreja não fechou, sabe? Não parou. E não vai ser agora que ela vai parar. Então eu quero fortalecer os amados da amada igreja com essa mentalidade. Nós não iremos parar. E se parar, porque vamos morrer, algo do tipo, e aí, nós vamos para onde? Para a glória. Entendeu? Gente, isso é que é maravilhoso. Isso é bom. E nós devemos estar convictos da nossa fé, para que se vier o dia mal, a gente, mas nós estamos em pé. A igreja vai permanecer, e eu sou a igreja.
Nós somos imparáveis, amados. Nós somos imparáveis. Apocalipse está dizendo que Cristo vem pegar a sua noiva. Então não vai ter que ter igreja para ele vir buscar. E ela ainda vai estar perfeita, que ela vai ser imaculada, ela vai estar sem mancha. Ela vai ser uma igreja sólida, uma igreja bacana, sabe? Uma igreja habitável, uma igreja boa, sabe? Então, Cristo é suficiente para nós. Em João 15:5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Olha que maravilhoso. Quando nós reconhecemos a autoridade de Cristo, reconhecemos que existe um governo sobre nós, não tem como a gente viver a nossa maneira. Não tem como a gente pensar com a nossa mente, sabe? Humana, eu digo. Porque não tem como. Uma vez que nós temos o governo do Espírito, nós andemos em Espírito. Nossos passos são acertados em Espírito, sabe? Essa é a nossa convicção. Essa tem que ser a nossa certeza. Nos remete a entender que nada de bom nós, seres humanos, sem Cristo, nós não conseguimos fazer. Nada de bom que nos liga a Deus nós podemos fazer sem Cristo. Bacana, legal. Quando a maldição, quando aconteceu o pecado de Adão e Eva, não é novidade para ninguém. Toda a humanidade foi maldita. Ou seja, todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor, né? Nós perdemos o elo, nós perdemos como é que eu digo? A visitação, foi perdida a intimidade com o Senhor. Foi perdido a relação com o Senhor. Todos pecaram. E aí a gente vê que depois tem uma luz que vai nos ligar. Jesus Cristo veio para quê? Para nos fazer esse link. Para fazer o link de nós, homens, com Deus. Ele veio para nos linkar. Ele veio para trazer essa relação novamente. Entendeu? Gente, se isso não for suficiente para a nossa vida, uma geração maldita, uma humanidade que se fez maldita, Cristo, em seu poder, veio e se fez maldito por nós. Olha, tá entendendo? Se uma pessoa dessa não é suficiente para a nossa vida, o que será? Sabe? Tomou sobre si os teus pecados, os nossos pecados. E, né? Foi moído, foi ferido, né? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe? E aí, se uma pessoa que fez isso não for suficiente em nossa vida, o que será? O que é que nós estamos procurando a mais? Sabe? Então, nada de bom que nos linka a Deus nós podemos fazer sem Cristo, porque foi Ele que veio trazer isso para nós. Cristo veio trazer isso, o link para Deus, trazer bondade para o nosso coração, trazer bem-aventuranças para nós, nos vestir de bem para que nós nos cheguemos a Deus. Inclusive ser bom e fazer o bem, foi Ele que nos deu essa dádiva. Essa característica nós só adquirimos com Cristo pelo fato dele ser o maior exemplo de modelo e o modelo, né? Então aqui, amada igreja, ele vem concluindo, né? O pão e nada sem ele nós podemos fazer, porque isso aqui já é tudo. Isso aqui já é tudo. Nos dotar de bem, nos fazer tirar o peso da culpa, que é a justificação, né? Porque nos livrar do peso da culpa, nos livrar da maldição eterna. Isso é que é a salvação, sabe? Nada mais importa. Nada mais importa. Nos foquemos para isso que importa. Isso aqui é que é importante. Porque foi Ele que nos deu essa porta. Ele que nos deu Ele que fez essa aliança conosco, né? É a aliança. E os dois juntando o pão com a questão de nada podeis fazer sem mim, é o alimento, né? Ele vem nos trazer essa questão do nutrir o nosso eu. Em Filipenses 4:13, ele diz assim:
Paulo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha aí Paulo já esmiuçando o que eu acabei de falar. Ele está dizendo só isso. Cristo é suficiente na minha vida, igreja. Só isso. Cristo é suficiente na minha vida, igreja. E aprenda de mim, ele ainda diz, aprenda de mim, que eu sou instruído. Podemos passar pela escassez e pela bonança, que a nossa força e a nossa convicção sempre será a mesma. O nosso ânimo e o nosso gozo serão os mesmos, porque quem nos garante isso é Cristo. Ele nos supre e nos instrui para passar por qualquer situação. Aqui nós vamos aprender o quê? Instrução e o ensino é o nosso guia. Jesus vem trazer a proposta do ser guia. Através do seu ensino, através da sua instrução. Aqui nós estamos na área do conhecimento. Aqui nós iremos aprender em Cristo a viver, a nos portar num momento de falta, num momento de bonança, porque também nós somos ensinados a louvar a Deus nos momentos felizes, só que nós não o fazemos. Nós só queremos procurar na escassez, porque nós queremos que Ele supra, porque nós já entendemos que Ele nos supre. Só que nós temos também que compreender o lado da maravilha, o lado do gozo, sabe? Estou feliz, glória a Deus. Que a gente parece que esquece, a gente fica tão demasiadamente feliz, que preenchido de felicidade, que é difícil a vida do crente, né? Mas quando vem um momento feliz, a gente até de Deus esquece. Mas é normal, é natural. Eu só quero aqui, a partir de agora, que nós venhamos a pensar nesse quesito, nesse lance de gozo, tá feliz, é de Deus, a glória é dele. Apesar de que o momento feliz e nem o triste é como se fosse uma crise, passa, né? Nada na nossa vida é para sempre. Mas aproveita o momento de felicidade e glorifica até o Deus, que é Ele que proporciona. Tá entendendo? Instrução e o ensino é nosso guia. Então vem aí a área do conhecimento sendo preenchida por Cristo. Ele trazendo essa proposta de instrução. Porque só através da instrução foi que Paulo conseguiu compreender isso. Opa, posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Pode vir, eu já passei necessidade, até fome já passei na prisão. Estava preso quando ele falou isso aqui, tá? Estava preso. Pior. Sendo entregue à morte, praticamente, ali, que ele sabia que ia morrer. Então, assim, e ele estava convicto em seu Senhor, né, em seu Deus. E em Romano diz lá em 13:14, somos instados a nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Opa, revestir. Para termos uma vida vitoriosa sobre o pecado. Outra coisa importante na nossa vida. Ânimo e força para vencer o nosso maior adversário. Ai, quem é, pastor, o nosso maior adversário? Nós mesmos. Porque para conhecermos a Cristo, precisamos nos conhecer primeiro, né? E voltar os nossos olhos para quem nós somos, né? Para quê? Para a gente ver quem nós, a imundícia que até antes nós éramos, sabe? Então, Cristo vem com essa proposta. Revista-se de mim. Porque quando nós revestimos-nos de quem é Cristo, a gente vai nos despindo de quem nós éramos. Ou seja, quanto mais de Cristo tem, menos de nós existe. É isso. Então, aqui só que ele vem dizer mais algo. Quando Cristo ele habita, quando nós nos revestimos de Cristo, nós vamos nos reconhecer a imundícia que antes nós éramos, né? E vamos reconhecer o pecado. Porque nós reconhecemos o pecado, né? Nós sabemos o que de fato é o pecado. Daí vem a necessidade de uma mudança. Quando vem a necessidade de mudança, porque nós sabemos que sem a santidade a gente não vê Deus, então a gente quer se aprumar. E nessa busca, Ele nos dota de força para quê? Para a gente dizer não ao pecado. E o que é isso? A liberdade de Cristo. Entendeu? Na ânsia de buscar acertar, Ele vai nos dando força e nós vamos nos livrando dos pecados. Vocês estão compreendendo? E isso a gente está vivendo o que é a liberdade proposta por Cristo. Tá? Se Ele não te libertar,
libertação. Ele é a libertação. Ele vem dizendo que ele é a libertação. Então ele vai nos libertar dessa forma, te mostrando o que é pecado, te dando força e tu diz não. Só isso. É difícil na prática, mas é ele que te dota, te reveste de força e ânimo para tu dizer não. Só Cristo. É aqui, abandono e reconhecimento de pecado, e a consequência disso é o quê? Quando eu abandono meu pecado, eu me santifico. Quando eu me santifico, eu me reaproximo de Deus. Entendeu? Intimidade e relacionamento. Interrelacional. Aqui ele vem na área de interrelacionamento. Se você não tinha relacionamento com ninguém, ele está propondo um relacionamento. Dessa maneira. É da forma dele. Sabe? Se abstendo do que é mal, se abstendo do que... A única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado, né? A gente sabe que nos separa, na verdade. Mas o que nos liga é a santificação. Então, buscando a proximidade no Senhor, é através da santificação. Então, vem através do busca pelo Senhor, através do reconhecimento de que nós precisamos, a necessidade de buscar algo, né? Sabendo que nós éramos errados, na busca ele nos dota de força para dizer não ao pecado. Então aqui ele conserta a área interrelacional, sabe? Vem suprindo essa área, entendeu? Ele vem suprindo. Estou falando de todas as áreas possíveis na palavra do Senhor que ele vem suprir. Existe muito mais, amado. Existe muito mais área onde ele se autoafirma, né? E que nós possamos trazer para a nossa vida. Esse aqui foram apenas alguns, para a gente mostrar e para a gente ver que a Bíblia nos dota de certezas de que ele é suficiente para a nossa vida. E que ele vai preencher toda e qualquer área da nossa vida, sabe? É emocional. Deus, até questão da enfermidade. Ele vem como um remédio, ele vem como um socorro, sabe? Então ele vem como cura para as enfermidades. E tudo ele nos propõe, tudo ele nos dá. Esses versículos, que por si só já nos enche de esperança, tá? Ele nos enche de esperança. Porque se nós sabemos que Deus faz tudo isso conosco, agora a gente só vai buscar por isso na nossa vida, né? O link do que eu quero que nós entendamos nessa noite ele é suficiente, mas se eu estou precisando de algo na área, eu vou clamar, porque ele é suficiente para essa área. Esses são versículos que por si só não enchem de esperança, pois são o quê? Promessas que guardam o nosso coração em Deus. Eu acredito que o que o Senhor quer é isso, é guardar no nosso coração, assim como falou Davi. Eu quero guardar as tuas palavras para não pecar contra ti, sabe? Porque quando a gente guarda, a gente tem temor, a gente tem a sabedoria, né? E aí a gente sabe que é o princípio do temor ao Senhor. Então, nós vamos guardar o nosso coração, pois quando ouvimos e lemos isso, nós temos certeza que nós estamos sendo preservados, guiados, munidos, ensinados, doutrinados, para fazermos uma escolha e sermos satisfeitos nessa escolha, né? Pois, para nós, ela será benéfica e eficaz, trazendo benefícios claros e estampados na Bíblia, na palavra do Senhor. E quem é que vai me garantir isso, tudo que eu falei? Existe alguém que vai me garantir isso, tá? Ele diz, mas tem algo que vai garantir. A obra de Deus, ela é completa. E quem vai me testificar é o Espírito. Não adianta a gente chegar e pregar e falar: ele vai te dar isso, ele vai ser socorro, ele vai te suprir, se o Espírito não testificar. Sabe, é igual a questão do dízimo e oferta, as ofertas ministradas. Se o Espírito não te convencer, se ele não te ensinar, você nunca vai compreender. Nunca. Quem convence é o Espírito, é tudo, sabe? Pecado, justiça e juízo. Então, quem vai testificar isso é o Espírito. E daí, depois da comprovação do Espírito, das obras, das boas obras de Deus em nós, nós iremos transbordar.
Mas é para nós, é para a nuvem grande nuvens aí de testemunhas que estão a nos olhar. É para o mundo, é para servir de testemunho para o mundo, que a nossa vida é para isso. Não é para ficar dentro, não, é para nós testemunharmos, sabe? E aí, o que é que nós podemos tirar de tudo isso? Essa questão da suficiência do Senhor em nós, da abastância do que Ele vem propondo para nós, que nós hoje já temos o conhecimento do que Ele pode fazer por nós e sabemos que Ele é suficiente. Cristo, sendo tudo em todos, que somos todos, significa que tudo convergirá a Cristo. Dizem que a palavra de Deus ela não volta vazia, e não volta. O maior exemplo foi quando Deus lançou Jesus. Deus doou Jesus. Jesus era a palavra. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E Ele deu para o mundo Jesus. E quando Jesus retornou para o céu, Ele retornou vazio? Ecoou por toda uma eternidade. Ecoou por toda uma eternidade, tirando a maldição, elevando sobre si a maldição. Vocês entenderam agora, né? A palavra não volta vazia. E a exemplo disso é Cristo. Então, tudo vai convergir para Cristo no fim de tudo, né? Nossa vida, ela precisa convergir. O nosso falar precisa convergir. A nossa postura precisa convergir a Cristo. Sendo Ele e sua obra perfeita e abrangente para salvar toda uma humanidade. Porém, expiação limitada se torna eficaz nos seus eleitos. Que Ele veio para o mundo, mas o rejeitaram, né? Mas alguns o rejeitaram. E vai ser assim. Palavra do Senhor, nem todo mundo vai recebê-la. Nossa função é pregar e anunciar. Que o eleito do Senhor, ao ouvir a palavra de fé, vai se converter para o caminho de Deus. Entendeu? Nossa função é pregar a boa nova, né? No primeiro, antes do ir, tem um vinde. Então é primeiro vir a Deus, para depois a gente ir pregar e anunciar. Certo? Então, mas sabendo que tudo vai convergir para Cristo. Tudo vai convergir para Cristo. Ele veio para salvar toda a humanidade. Porém, a salvação ela vai se tornar eficaz apenas em quem vai ser salvo, nos eleitos do Senhor. Cristo, Ele é suficiente porque nele temos todos os subsídios necessários para nutrir todas as áreas de nossa vida. Cabe a nós buscá-lo especificamente. Senhor, eu não estou bem. Mas o que te assolas? Existe um nome, sabe? Então, esse é o ponto. Especificar para Deus as coisas, sabe? Senhor, eu pequei. Ok, mas uma gama de pecado. Qual é o teu pecado? Dá nome ao que teu erro para Deus. Sabe? Isso é verdade e sinceridade para com teu Deus. Entendeu? Então, tô com problema. Em que área? Diga para Deus, cita a área. Se é no espiritual, no financeiro, no emocional, no interrelacional. Me ajuda, Senhor. Dá nome para a área que está com problema, que está em desequilíbrio. Sabe? Porque é isso que Ele quer de nós. Aí às vezes a gente diz, Senhor, eu não estou bem. Tu sabes, tu sondas. Ele sabe, Ele sonda, é real. Mas a gente tem que falar, a gente tem que se abrir para o nosso Deus. Isso é relacionamento, amada igreja. Então, Ele vem nutrir, Ele vem e Ele é necessário para todas as áreas de nossa vida. Quando buscamos especificamente esse nutriente. Exemplo, se é na área espiritual, ore para fortalecimento do espírito. Busque disciplina espiritual, porque de nada adianta, tá? A gente tá com o espiritual abalado e ficar na inércia. Não pode. Tem que haver o deslocamento, tem que haver o dinamismo. Fora a acomodação, fora a zona de conforto, sabe?
orar especificamente, vou ler especificamente, eu vou me doutrinar espiritualmente para que eu consiga obter, para que eu consiga fazer um devocional, para que eu consiga orar, para mim falar, Deus, durante o dia, estou aqui, entendeu? Essa para a área espiritual. Busque se consagrar, busque a santidade, pois sem ela nós não vamos ver o nosso Deus. Se é nas finanças, seja fiel ao seu Deus. Seja fiel às pessoas. Seja fiel, seja honesto com as tuas finanças. Seja fiel ao dinheiro que tu recebe. Pague tuas contas. Sabe? Saiba administrar, porque até isso Deus se importa com a tua administração. Sabe? Existe o mau administrador. E o Senhor nos dá arma para nós sermos bons administradores do que vem à nossa mão. Então seja fiel nisso aí. Para a tua área de finanças se organizar. E aí, o que é que nós podemos ver? Trabalhe, entenda princípio e faça as boas obras. Também faz parte da área financeira. Faça boas obras. Se é num relacionamento, seja fiel, seja verdadeiro, seja honesto, seja amigo. Se é na família, que muitas vezes o problema familiar nos assola, seja família, sabe? Ame, estenda a mão, seja bom, escute, entenda, reconcilie as pessoas, apazigue situação. Tudo isso nós podemos fazer também. E Deus espera isso de nós. Nós não somos apenas bonequinhos que ficam parados. Nós somos feitos para agir também. E essas ações precisam ser assertivas. Aqui, nós vemos alguns exemplos. Eu só citei algumas coisas que nós podemos fazer para consertar essas áreas, né? Lógico que tem inúmeras outras. Eu só falei poucas, né? Então, nós vemos exemplos intencionalmente onde nós podemos fazer. Intencionalmente, nós podemos fazer, sabe? Crendo que, fazendo intencionalmente, o Senhor vai nos responder. Já explicar o porquê. Intencionalmente nós podemos fazer para que o reflexo de Cristo repouse sobre nós e, o melhor, que o mundo saiba. Pois, ao agirmos assim, isso é que nos torna diferente do mundo. E assim chegamos ao agrado do Senhor. A palavra diz que nós devemos buscar. Ele vai nos responder, né? A porta ele vai abrir, mas nós temos que bater, sabe? A oração ele vai responder, mas nós temos que orar. Pedir e dar-se-vos-á uma ação e uma reação. E nós devemos agir intencionalmente, sabe? Eu quero convidar a igreja a agir intencionalmente. Quero hoje, amada igreja, que ao saber de tudo isso, né, que nós viemos buscar em nossa mente. Porque nós temos tudo pronto. É um HD perfeito a nossa mente. Então eu quero que vocês venham buscar na tua mente. Eu quero até pedir vocês ficarem em pé. Alguma área da tua vida que esteja dessa forma. Que esteja em desequilíbrio. Porque se não está boa, não está em equilíbrio, ela está em desequilíbrio. Então eu quero te pedir nessa noite que tu venha pensar nessa área, né? Porque eu quero te convidar a você intencionalmente orar por essa área. Eu quero te pedir. E eu quero ver com vocês o depois dessa oração. Porque nós vamos orar intencionalmente e eu quero ouvir testemunho depois disso. Porque eu estou pregando um Deus que tudo faz. Sabe? Nós estamos pregando em um Deus vivo e a palavra dele é eficaz. E eu quero nessa noite pedir para que vocês busquem na mente de vocês uma área que está em descrédito, uma área que está em desequilíbrio, uma área em que vocês pensam que nem tem mais solução, mas que tem, porque a gente diz assim, não tem jeito para a morte, mas tem, que Cristo veio dar esse jeito, então tem, sabe? Tudo tem um jeito, basta nós querermos esse conceito.
E eu quero é que a igreja queira. Eu quero é te impulsionar a querer. Sabe? A ver esse problema, a dar nome ao teu problema e a clamar a Deus por esse específico, nome específico da tua área. E ver o que Deus vai fazer nessa área. Porque eu creio que vai acontecer. Se Deus, amada igreja, nos impulsiona a fazer algo desse tipo, a palavra não vem vazia. Então, algo Ele vai promover. Algo Ele vai fazer. E eu tenho que crer.